E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 2, do capítulo 3. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua, na cena em que Neia matou um dos sentinelas. Neia pensou, eu consegui. Enquanto as habilidades de Neia tinham desempenhado um papel, a maior parte do trabalho foi feito pelo Ultimate Shooting Star Super. Neia agradeceu a sua majestade. Assim que a flecha de Neia perfurou o semi-humano na cabeça, a arma mágica de Shizu explodiu metade da cabeça de outro semi-humano. Os semi-humanos fizeram mais barulho do que ela esperava quando eles caíram. Neia apressou-se a levantar as orelhas. Felizmente, ela não podia ouvir alguém correndo em direção a este lugar. Parece que ninguém os haviam detectado ainda. Shizu falou, depressa. Elas já tinham atribuído suas tarefas de antemão. Enquanto Shizu arrastava os cadáveres para o quarto, que acabavam de entrar com a corda, Neia usava o item de limpeza de cheiros que Shizu lhe emprestara. Depois disso, ela pegou o odre no cinto e despejou o poderoso vinho em todo o lugar, lavando os pedaços de carne, cérebro, crânio e manchas de sangue no chão. Enquanto o fedor de álcool encheu o ar, Shizu saiu do quarto, depois pegou um jarro de vinho vazio e derramou um pouco do vinho do jarro dentro, antes de silenciosamente rasgá-lo e deixá-lo no lugar. Shizu falou, vamos. Neia assentiu, sim. Enquanto elas tentaram encobrir, era muito provável que o próximo turno percebesse que algo estava acontecendo. Quando eles assumissem o controle, ela seria capaz de relaxar se eles pudessem colocar os corpos na misteriosa dimensão de bolso de Shizu, mas ela disse que não faria isso. Assim, elas deixaram os cadáveres na sala. É claro que também haviam feito preparativos, mas não havia como ter certeza de que não seriam encontrados. Elas tinham que assumir que não tinham o luxo de ter tempo suficiente. Elas finalmente alcançaram o segundo obstáculo, a passagem aérea. Dos vários cenários que puderam imaginar, este foi o mais próximo de ser ideal. Elas ainda tinham tempo, e ninguém as havia visto ainda. Shizu falou, é uma corrida contra o tempo agora. Neia assentiu. Ela falou, se eu escorregar, não se preocupe comigo. O caminho do castelo para a torre mal tinha 2 pessoas de largura. Não haviam paredes, de ambos os lados, estava aberto ao ar. Aparentemente, várias pessoas tinham caído do lado antes. Depois de ver isso, tudo o que ela conseguia pensar foi que era apenas para ser esperado. Esta passagem aérea foi a razão pela qual este lugar foi o reduto final, quando os invasores entrarem durante um cerco. Uma grande força não poderia passar por aqui, portanto, uma vantagem em número seria anulada. Ao mesmo tempo, havia também o risco de cair. Se houvesse uma linha de lanças, no final do caminho, romper seria muito difícil. Esse desenho era do tipo que os atacantes odiavam. Precisaria de Magic Casters, com feitiços de ataque como Fireball, para derrubá-la. Usar armas de longo alcance, para um ataque contínuo, era desvantajoso para o lado de Neia, que operava furtivamente, e com restrições de tempo. Portanto, tudo o que elas podiam fazer, era atacar de perto, e acabar com o inimigo, enquanto o inimigo poderia acertá-las, com armas de longo alcance, e elas não teriam o benefício da cobertura. Nesse caso, elas precisariam fechar a lacuna, antes que as sentinelas as detectassem. Mas em um olhar mais perto, o caminho era irregular. Foi projetado para desacelerar qualquer um que tentasse atravessá-lo, e forçá-lo a escorregar, e cair dos lados. Neia pensou, isso é perigoso. Se um inimigo correr até mim, e me agarrar, eu vou cair e morrer, se eu não tiver cuidado. Depois de estragar sua determinação, Neia percebeu que Shizu estava encarando ela. Embora elas fossem do mesmo sexo, sendo encarada por Shizu, uma beleza de boneca, deixou Neia um pouco envergonhada. Neia perguntou, o que? Shizu respondeu, usando aquilo. Neia, espere aqui. Neia soltou um, e. Shizu falou, eu vou cuidar dos guardas da porta. Não importa o que aconteça, não saia. Neia novamente soltou um, e. Antes que ela pudesse obter uma resposta, Shizu desapareceu. Ela havia desaparecido. Este não foi um movimento de super alta velocidade. Shizu estava de pé aqui até agora, e então ela desapareceu no ar, como se tivesse sido uma ilusão. Uma onda de confusão atacou Neia. Entretanto, Shizu já havia dito a ela para esperar, então, ela deveria ficar aqui e esperar. Neia se escondeu na entrada da passagem aérea, e ouviu atentamente a torre, e o caminho atrás dela, para qualquer coisa fora do comum. Vários segundos depois, algo aconteceu no posto de guarda.
Ela ouviu um grito, e depois o som de um guarda, entrando em colapso. Neia colocou seu rosto para fora, para ver o que estava acontecendo, e viu Shizu emergir do posto de guarda. Shizu acenou para chamar Neia. Quando Neia começou a entrar em pânico, e se perguntar o que estava acontecendo, o gesto de ondulação de Shizu ficou maior, até que todo seu corpo se movia. Ela não poderia ir, agora que Shizu tinha feito tanto. Neia se abaixou, e então correu pela passagem aérea, assustadora e ventosa, enquanto prestava atenção em seus passos. Depois que ela estava do outro lado, ela podia sentir o cheiro de sangue, do posto de guarda. Vários semi-humanos mortos estavam deitados no chão, e Shizu estava do lado de dentro, com a expressão vazia de sempre. Ela segurava o que parecia ser uma faca, muito afiada e grande, em sua mão direita. A lâmina estava manchada de vermelho brilhante, e ela tinha sua arma mágica na mão esquerda. Shizu falou, limpo. Mova-se. Neia falou, Shizu falou, não posso mais desaparecer hoje. Tenha cuidado. Neia diz entender. Parece que não havia necessidade de explicar, então, Neia não perguntou, apenas seguiu atrás dela. Neia pensou, isso é uma empregada demônio para você. Ela não poderia ter vindo até aqui sem Shizu. E isso também é graças à ordem que Sua Majestade deu a Shizu. Somente o Rei Bruxo poderia inspirar um respeito mais profundo nas pessoas, mesmo quando ele não estivesse presente. Honestamente, o fato de que ele era um morto-vivo, ou o que quer que fosse, era um problema insignificante. Neia pensou, eu preciso que todos saibam, afinal. Preciso dizer a eles como é grande a pessoa de Sua Majestade. A torre era quase completamente feita de pedra, e tinha apenas uma pequena janela para a luz. Era mais escura que o castelo pelo qual passaram antes. A passagem dentro da torre era bastante espaçosa, grande o suficiente para Neia e Shizu andarem lado a lado. Ela espiralava ao longo do interior da parede da torre. O objetivo delas, o príncipe Zern, deveria estar perto do topo, então, a única coisa que elas faziam, quando passavam pelas portas, ao longo do caminho, era verificar se havia movimento dentro deles, enquanto as duas continuavam subindo. Cerca de 2 circuitos depois, Shizu levantou a mão, para sinalizar que deveriam parar. Isso aconteceu, quase ao mesmo tempo, em que a audição aguçada de Neia, captou os passos de uma criatura. Parece que estava usando uma armadura de metal, porque ela podia ouvir o som do metal batendo na pedra. Neia falou, está sozinho, Shizu-san. Shizu respondeu, sim, mas, passos pesados. Neia não sabia dizer, mas se Shizu dissesse isso, então, provavelmente era assim. Em outras palavras, o que quer que fosse, não era de tamanho humano. Neia perguntou, o que devemos fazer? Devemos nos esconder, atrás de uma das portas, pelas quais passamos ao longo do caminho. Shizu falou, já está aqui, mate ele. Neia diz entender. Neia preparou seu arco, depois de Shizu. Seu plano era atirar primeiro, e não se preocupar com perguntas. Ela ouvira dizer, que o príncipe Zern era do tamanho de uma criança humana. Além disso, ele não usaria armadura de metal. Um objeto maciço apareceu, e Neia e Shizu atacaram sem hesitar. A flecha e as balas entraram em seu corpo, como se tivessem sido sugadas. Um grito soou. O objeto massivo tropeçou, e recuou, ao longo do caminho. Como havia recuado, ao longo de um caminho curvo, não estava mais na linha de fogo. O fato de ter sobrevivido aos ataques delas, particularmente de Shizu, sugeriu que era um semi-humano muito resistente. O semi-humano gritou, o que? Quem são vocês? Um grito de raiva ecoou das profundezas da passagem. Neia perguntou, o que devemos fazer, Shizu-san? Shizu respondeu, não podemos sentar aqui e esperar. Se aproximar e atacar, antes que o inimigo junte os guardas da torre. Neia diz entender. Neia e Shizu começaram a correr. Como ele poderia sobreviver ao ataque surpresa de Shizu e Neia? Elas poderiam assumir que era um dos guardiões. Vauns eram seres que possuíam um poder de luta geral muito bom, e uma quantidade impressionante de estamina. Enquanto corriam, a umidade no ar parecia aumentar também. O nariz de Neia captou o cheiro da chuva. O semi-humano gritou, humanos, os humanos estão aqui. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.